A CPI do crime organizado rejeitou por 6 votos a 4 o relatório final, depois de uma manobra do governo para conseguir maioria nessa votação. Esse mencionado relatório, pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Reportagem Luciana Amaral. O relator Alessandro Vieira pediu o indiciamento dos ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes por suposto crime de responsabilidade, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por suposta omissão. Para Vieira, os ministros deveriam ter se declarado impedidos de julgar o caso Master pela proximidade com envolvidos no escândalo, como o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e políticos. Parte dos parlamentares também reclamou da quantidade de habeas corpus que o Supremo concedeu a convocados para depor na CPI, o que, na prática, inviabilizou o avanço de parte do trabalho. O resultado da comissão ficou distante do objetivo inicial. Ao ser criada em novembro de 2025, a CPI prometia investigar organizações criminosas, em especial facções e milícias. Nenhum membro de facção foi indiciado. O relatório de Vieira foi interpretado por ministros do Supremo como uma peça política sem valor jurídico, além de uma tentativa de desacreditar o Supremo perante a população. Para os magistrados, uma postura gravíssima, ainda mais em pleno ano eleitoral. O decano Gilmar Mendes considerou o pedido de indiciamento um erro histórico. É curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Dias Toffoli diz que o relatório tem objetivo puramente eleitoral e falou em cassação de quem está ligado à formulação do documento. Nós não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições para obter voto e conspurcar o voto do eleitor. A briga pública continuou ao longo de todo o dia. Ministro Gilmar e mais vocalmente ministro Toffoli verbalizaram diretamente a ameaça de cassação, processamento e etc. por conta disso que a gente está fazendo aqui. E aí eu fico pensando que democracia essa turma defende. As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. A base governista manobrou para conseguir a maioria dos assentos dentro da CPI. Por 6 votos a 4, o relatório de Vieira, que pediu o indiciamento de ministros do STF e do PGR, foi rejeitado, num desfecho visto como favorável ao governo, que evita o embate com o Supremo em ano eleitoral. Walter Maiorovitch, nós estamos diante de um embate político, claramente um embate político, com ameaças claras de parte a parte. Qual é o seu cenário de desfecho? Olha, em primeiro lugar, William, o que se viu pela primeira vez, atenção, pela primeira vez, foram ministros do Supremo usando o direito de espernear. Espernearam, quiseram se intrometer, fizeram pressão. Se a votação tivesse sido na parte da manhã, como estava marcado, o resultado teria sido outro. Mas diante desse quadro, e eu vou tentar resumir, essa CPI começou apurando organizações criminosas violentas, passou para organizações financeiras, e aí o Supremo começou a colocar areia para emperrar a CPI. E, de repente, se migrou para um outro caminho que eu estou chamando de togas sujas. Togas sujas. E por que migrou? Porque tinha elementos. Em primeiro lugar, a população não acredita mais no Supremo. Existiam escândalos. Então, se migrou para isso, para esse tipo de apuração. E o resultado mostra o que numa chave de leitura? Que ministros do Supremo, eles são insuspeitos. Pode ter qualquer escândalo, pode acontecer qualquer coisa. Internamente, no Poder Judiciário,
há nenhum órgão para punir ministros. Fora, só existe o quê? O impeachment por crime ou por infração político-administrativa, violação a deveres funcionais, violação à Constituição. Só existe isso. E hoje nós acabamos de assistir o quê? Um arquivamento. Para resumir, eu me lembro de Vargas Llosa, o grande escritor, Nobel de Literatura. Ele escreveu uma primeira obra sobre conversas no Catedral, porque o Catedral era um bar. E segundo, A Festa do Bode, onde ele mostra ditaduras, uma no Peru e a outra na República Dominicana. Mas ele mostra o que na América Latina? A República das Bananas. E o que a gente pode concluir desse episódio como um todo? Que nós estamos diante, ou estamos vivendo, numa república de bananas togadas. Bananas togadas. A primeira frase da obra literária a qual você se referiu, Walter Mayarovich, Conversación en la Catedral, a primeira frase dessa obra é assim: quando foi que se rodeou el Peru? Aí você pode pôr qualquer outro país aí no lugar do Peru, mas é uma das primeiras frases de romance mais famosas da literatura latino-americana. Eu adoro sempre essas citações eruditas, me perdoem aí os que acham isso fora do contexto. Talvez não seja tão fora do contexto fazer essa pergunta em relação ao Brasil também. Agora, Daniel, o que a gente tem que olhar estamos diante de um embate político, não há como fugir dessa constatação, a não ser que você tenha outra interpretação, pelo amor de Deus. Na minha, eu vejo um embate político do qual é impossível escapar. Não só como que uma CPI do crime organizado vai, como o Walter descreve, começando por uma coisa e termina em outra, como a reação dos ministros que teriam sido indiciados caso não tivesse a manobra do governo, vão adiante e falam, então nós vamos caçar vocês, os que estão indiciados. É uma clara disputa política. Como é que está essa correlação de forças? Aí é a pergunta fundamental. Olha, William, a gente teve hoje uma nova escalada e é claro que esse tensionamento institucional já existe de algum tempo, nem dessa legislatura e deste governo, podemos remontar isso ao governo e à legislatura anteriores, mas hoje houve um novo marco nesse tensionamento institucional. Também houve, eu acabei de voltar do Congresso e falava com algumas vozes tidas como muito mais moderadas, dizendo, na minha avaliação acertadamente, que houve um festival de excessos hoje. Desde o próprio Alessandro Vieira, um senador que foi eleito em 2018 no auge ali do clamor popular anticorrupção, lavajatista, e que hoje enfrenta uma dificuldade danada para se reeleger por Sergipe, então precisa desse tipo de holofote. Um excesso certamente do Supremo respondendo com isso, citando milícias. Se o ministro Gilmar Mendes tem conhecimento de milícias, tem conhecimento de deputados na Assembleia Legislativa do Rio, 32 ou 34, que recebem mesada do jogo do bicho, ele tem que vir a público e denunciar, não falar em códigos como ele falou, muito menos Toffoli, que hoje saiu da casinha pela primeira vez para se colocar contra o Senado e contra Alessandro Vieira. E o excesso do governo também ao se meter na história, porque no final das contas um relatório de CPI acaba sendo entregue para a PGR, que obviamente não ia tomar uma medida contra ela própria, já que Paulo Gonet estava na lista, nem contra os ministros do Supremo. Então seria um relatório inócuo no final das contas. O Alessandro Vieira, e eu observei isso, quando o governo toma a decisão ali de mexer na composição da CPI, o Alessandro Vieira vai para o líder do governo do Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e diz o seguinte: hoje vocês cruzaram a Praça dos Três Poderes e foram ao Supremo Tribunal Federal para dar um abraço de afogados. O que ele quer dizer com isso? Que a urna tende a punir esse tipo de atitude. E quando você vê a extensão do sentimento anti-STF que existe hoje, essa atitude do governo
e do PT no Congresso Nacional, da ala governista, da base aliada, deixa muito claro uma coisa que a gente pode estar careca de saber, mas é representativa no dia de hoje, que é a aliança, a dobradinha que se formou nos últimos anos entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal. Isso na urna hoje tende a punir o governo e quem se alia a ele. Bom, a urna hoje a gente está falando do dia 4 de outubro, certo? No dia 4 de outubro nós vamos saber qual é a composição do Senado e da Câmara. Portanto, que tipo de forças políticas se aglutinam eventualmente, estou colocando aqui porque é uma hipótese, eventualmente em torno dessa bandeira que o Daniel acabou de mencionar, que o Walter se referiu a ela também, esse contexto político no qual a crise de credibilidade, portanto, uma crise de legitimidade do Supremo vira um fator eleitoral. Agora, estamos escalando isso. Em que direção, Caio? Bom, em direção, do ponto de vista eleitoral, para uma formação de uma maioria no Senado capaz de depurar o Supremo. E é algo que se esperava que o Supremo faria, mas se acredita que não fará. Você tem dois caminhos. Aliás, você tem um caminho para uma limpeza ou uma tentativa do Supremo corrigir um rumo, que é a depuração. A depuração pode ser do ponto de vista jurídico, que é aceitar uma investigação contra um ministro do Supremo, a abertura de uma investigação, não é nenhuma condenação. E esse cenário a gente vai saber mais ou menos como ele estará junho, antes da eleição, né? Junho, julho, talvez, se a Polícia Federal entregar um indício claro ali de envolvimento, principalmente do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. E o placar ali no Supremo, ele está muito apertado nesse sentido, né? Acredita-se que haja hoje uma maioria de 5-4 a favor da abertura de uma investigação contra o Alexandre de Moraes ou contra o Toffoli, mas isso pode mudar com a vinda do Jorge Messias, isso tudo depende de alguns contextos, até que ponto o Nunes Marques vai ser envolvido nisso ou não. Você está colocando já uma possível delação aí na tua conta, ainda para uns próximos argumentos? Talvez não necessariamente a delação, mas o resultado da investigação da Polícia Federal, porque não se acredita que talvez o Daniel Vorcaro na delação, por um interesse do advogado que é ligado ao Supremo Tribunal Federal, vá colocar ministros do Supremo nessa delação. Eu estou indo pela frente... Investigação, Polícia Federal, o que acharam no celular, o Vorcaro pedindo para o Alexandre bloquear a prisão dele, por aí vai. E a outra linha... Supondo que seja isso. Isso, exatamente, ele contesta. E a outra linha, a linha política, claramente uma formação de uma maioria. Se a via jurídica não houver uma depuração do Supremo pela via jurídica, pelo menos aceitando a abertura de uma investigação contra o ministro do Supremo, aí a via política vai tomar conta disso. Não uma agenda para 2026, mas uma agenda para 2027, que será potencializada se o eleito for o Flávio Bolsonaro. Então, eu vejo uma depuração no horizonte, seja pela via jurídica, seja pela via política. Se uma não funcionar, a outra deve operar. E esse contexto todo alimenta essas duas frentes. Ou seja, você vê uma depuração em qualquer hipótese? Sim. Ok. Walter, deixa eu voltar à maneira como você se expressou ao final da sua intervenção até aqui, indignado com o que você vê como sendo o quadro político típico de uma república bananeira. A gente caracteriza uma república bananeira pela não vigência do Estado Democrático de Direito, no sentido de que a lei não é igual a todos e que as instituições não funcionam como está prescrito, por exemplo, nos textos, numa Constituição. Portanto, Walter, você não vê saída para a crise que o Supremo hoje registra através dele mesmo, mas apenas pelo quê? Por um grande tipo de crise, de convulsão? É isso que está na tua cabeça? Bom, o primeiro ponto, eu vou aqui discordar, evidentemente, com todo o respeito do Caio, e infelizmente, viu, Caio? Infelizmente, porque essa saída via Supremo, que seria o Supremo autorizar uma investigação, eu pergunto, quem é o destinatário final dessa investigação? A resposta, qualquer estudante de direito sabe, é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aquele que na CPI foi apontado com razão, com plena razão, pelo relator como sendo omisso. O Supremo teve uma sessão fechada, uma sessão secreta, onde recebeu material da Polícia Federal apontando para, mostrando indicativos com relação
ao Toffoli. O que fez o ministro Fachin? Engavetou. O que fez o Procurador-Geral da República? Fez de conta que não ouviu nada e não soube de nada. Então, essa autorização para apurar, esse encaminhamento depois da apuração para o Procurador-Geral da República, eu não acredito. Veja que o Paulo Gonet também é suspeito, é impedido. Por quê? Porque participou de eventos financiados, ou total ou em parte, pelo Vorcaro. Foi tomar até o uísque do Vorcaro. E dentro desse contexto atenção, ele foi teve o seu nome colocado, teve uma pressão de 2 ministros, Gilmar e Alexandre de Moraes, para ele ser o Procurador-Geral da República. Ele deve favor a esses dois, ou pelo menos não deveria assim achar. Mas ele está lá e já mostrou que ele está pagando a duplicata. Então, nós estamos num caminho, e aí a tua pergunta, que isso só vai ser resolvido por uma forte manifestação popular. Mas aqui, toda manifestação popular acaba sendo infiltrada por interessados na política, por interessados em busca de poder. Então, o Brasil republicano, onde a base da república é que todos são iguais perante a lei, não existe mais.